E fala aí pessoal, trazendo pra vocês mais um vídeo aí no canal, voltando aí com os novos animes da temporada de abril, dessa vez aí com Summer Pockets, episódio 6, que foi o grande clímax desse anime, né? E também o melhor episódio até o momento, né? Só que assim, cara, eu vi isso e falei assim, tinha que ser logo a Kamome, cara. A garota mais carismática do anime tinha que ser a primeira a sofrer mesmo, cara. Nossa, é muita maldade desse anime aqui, cara. Brincadeira, velho. Logo ela, né? Mas assim, tem um ponto interessante nessa questão aqui, porque provavelmente você, assim como eu, ficou confuso com algumas coisas desse episódio aqui, né? Isso é porque o anime, cara, ele deixou muita coisa interpretativa. Na verdade, coisa até demais. Deixou muita coisa interpretativa mesmo, né? Só que eu vou falando sobre isso aí durante o vídeo, né? E bom, para quem não conhece, né, não sabe nada sobre esse anime aqui, basicamente a gente acompanha ali o protagonista Hyde, que está voltando para uma ilha, né, onde ele passou boa parte da infância dele, né? E chegando lá, ele encontra algumas garotas e logo percebe que tem alguma coisa estranha acontecendo naquela ilha. E a gente segue a história a partir daí. Em questão de produção, como é que tá o anime? Bom, quem está a cargo dele é o estúdio Fio, né, que costuma fazer bons trabalhos, e aqui não está sendo diferente. Como esse anime aqui ele não depende tanto de animação, né, já que é um slice of life bem raiz mesmo, né, a gente vai acompanhando ali o cotidiano dos personagens e tal, dá para eles focarem bastante no visual. Isso aqui é muito bonito, principalmente, cara, cenário e ambientação. É lindo demais, cara. Nossa, você fica ali, você para cenas assim só para admirar a paisagem ali. O visual das garotas também é bem caprichado, né? O design todo assim é bem feitinho pra caramba. Então, tem uma questão para reclamar com relação a isso. Já a direção, cara, olha, eu acho que ela é ok, só. Porque até o momento, até esse episódio 6 aqui, ela não tinha sido exigida, né? E aqui ela foi. E esse momento ali, né, da Kamome, eu acho que ele poderia ter sido mais emocionante, né? Ter uma trilha um pouco mais forte ali por trás, né, para acompanhar, tal, né? Só que assim, quando eu olho para a cena toda, talvez não seja nem tanto culpa da direção, e sim da questão de roteiro e a história do anime, né? Porque o que acontece? Esse anime aqui, ele é a adaptação de uma visual novel, né? E para quem não sabe, visual novel, né, tem muito essa questão de rota de personagem. Bom, eu estou me adiantando muito aqui, daqui a pouco eu falo sobre isso daí. Então, sem mais demora, vamos lá falar de tudo que rolou nesse episódio aí. Mas primeiro eu vou dar uma contextualizada aí no anime, né? Dar uma ideia da premissa base da história, né? E de tudo que rolou até chegar nesse episódio 6. Até porque não foi tanta coisa assim. Eu diria, cara, que basicamente até o episódio 4 foi apresentação de personagem, né? Dele conhecendo ali as garotas e tal, né? Conversando. Sim, mas não teve grandes coisas. Né? O anime ele vai jogando uma coisinha estranha aqui e ali, mas também não era nada assim tão fora do normal. Tanto que eu até cheguei a pensar que, pô, será que não tem nada de sobrenatural nesse anime aqui, né? Porque pela sinopse dele parecia que tinha, né? Mas eu duvidei. Mas aí agora sim, a partir do episódio 5 mais ou menos ali, você já começa a ter certeza que realmente tem algo estranho nessa ilha. Mas enfim, a gente começa, né, acompanhando ali o protagonista, o Hyde, que como eu falei, ele tá voltando para essa ilha depois de muito tempo, né, mais ou menos uns 10 anos que ele não pisava naquela ilha, né? E é porque a avó dele tinha morrido e tal, então ele foi lá para cuidar da casa, né? Ver ali os itens que precisam ser movidos de um lado pro outro, coisa, sabe, tipo, coisa de inventário mais ou menos, né? Só que ele também aproveitou essa situação porque ele queria sair um pouco de onde ele morava, né? Já que ele teve um problema lá no clube de natação dele e tal, parece que teve uma competição e tal, e ele deu mole ali, e o clube acabou perdendo, então ele queria tirar umas férias, né? Então ali, como são férias de verão, né? Ele aproveitou e, vou pra ilha lá mesmo, então fica um tempo por lá, então de boa, né? Assim que ele chega na ilha, ele já vê algo estranho, né? Que é uma garota ali, que é a Shiroha, né? Ela acompanhando, assim, ela olhando o mar e tal, né? E aí quando ele olha de novo pra ela, ela já desapareceu. Só que assim, isso aqui é normal em anime, né? O personagem sumir do nada assim. Então você fala, bom, isso aqui não quer dizer muita coisa ainda, né? Depois ele até encontra com ela de novo e tal, né? Ela fica praticando ali natação durante a noite num colégio, tal, e aí o Harry encontra ela, dá umas dicas ali e tal, e eles têm uma conversinha ali, como eu falei, né, apresentando a personagem, só que ela é bem tímida mesmo, né, é que menos se aproximou do Harry, né, e é até engraçado, porque como ela era a garota da capa do anime, vamos dizer assim, né, a que mais se destaca ali nos posters e coisa e tal, até pensei que ele fosse se enturmar mais com ela primeiro, né, acabou que não, é bem distante assim a relação desses dois aqui, né, porque como eu falei, ela é muito tímida e ele também
não é muito espalhafatoso, nem muito alegre e tal, ele também é bem tímido, então não rolou muita coisa ali, mas ok. Então ele vai passar essas férias aí na casa da tia dele, né? E vai ajudando com as coisas ali e tal. E também tem uma garotinha que sempre visita ele ali, né? Que é tipo uma vizinha ali e tal, né? Que é a Umi. E essa garota aqui tem umas lembranças assim meio estranhas e tal. Você fica, pô, tem alguma coisa no passado dela, assim. Então vão passando aí os dias, né? O Hyde ele vai saindo mais e tal, né? Vai passeando pela ilha, conhecendo alguns lugares. Em alguns momentos o anime ele até parece uma propaganda daquela ilha, né? Porque ele fica apresentando bastante pontos turísticos e tal, né? Realmente é muito bonito mesmo o lugar, né? E ele vai conhecendo outras garotas, né? A segunda que ele conhece é a Aoi, que é uma de cabelo azul e tal, né? E ele encontra ela dormindo, assim, tal, debaixo de uma árvore ali, de boaça, né? Ele até acorda ela, falando, pô, você tá passando mal, alguma coisa e tal. Ela, ah, não, caramba, eu perdi a hora aqui, acabei cochilando aqui. Só que assim, aqui tem o primeiro ponto bem estranho do anime, né? E não é nem com ela em si, é com o bichinho dela, cara, que é tipo um gatinho assim, só que não é um gato, é um bicho diferente, parece um Pokémon, né? Aí você fica, pô, caramba, cara, que bicho é esse daí? Claramente é alguma coisa sobrenatural esse bichinho dela ali. Agora falta a gente saber o que que é aquilo ali exatamente. Mas enfim, ele vai seguindo aí, ele conhece uma outra garota, né? Que é a Tsumugi, que é uma lourinha ali, que fica sempre num farol ali da ilha, né? É como se ela procurasse por alguma coisa, mas ela não lembra exatamente o que, que ela está procurando, mas ela também não lembra o que, que ela quer exatamente. Essa aqui ela é bem confusa, essa garota, né? E aí fecha, né, com a última garota apresentada, que era a Kamome. Essa aqui é a mais simpática de todas, com certeza, né? Parece que ela tá chegando de viagem, né? Porque ela tá sempre com a mala dela ali junto, né? E ela trata o Hyde assim de uma forma bem íntima, né? Como se ela já conhecesse ele, só que ao mesmo tempo parece que ela não lembra dele e ele também não lembra dela. É bem esquisito, mas aos poucos eles vão se recordando. O anime ele tem muito disso, né? O negócio assim, envolvendo memórias e tal, né? Então ele se diverte ali pra caramba e tal, mas é isso, né? Como eu falei, também tem outras garotas, já ia me esquecendo, né? Tem outras garotas que vão aparecendo ali, mas acho que é meio que elenco de apoio, né? Acho que não devem ter grande relevância. Tem uma ali de cabelo verde, né? Que fica jogando água em todo mundo, né? Tem um carinha ali que tá sempre sem camisa, enfim. E assim, toda essa parte de apresentação, ela durou mais ou menos uns 4 episódios, cara. E isso aqui pra mim acho que foi um ponto falho desse anime aqui, porque ele perdeu muito tempo com isso. E aí quando ele foi começar a trabalhar com a Kamome, né, que ia ser o foco aí com a primeira garota a aparecer a ser melhor trabalhada, não teve muito tempo pra isso, né? Basicamente foi um episódio e meio aí, talvez, né? Então você não conseguiu se importar tanto. Na verdade, você se importa com ela, né? Porque ela acabou sendo muito carismática e tal, né? E não pela construção que a história fez, né? O anime em si, pra mim, ele falhou nesse ponto. Mas só que como a garota era tão carismática, acabou que você ficou triste ali pelo que aconteceu, né? Mas assim, pra mim, o ideal teria sido eles mostrarem todas as garotas, assim, no primeiro episódio, de forma bem rápida, e aí depois já começar a trabalhar uma por uma, né? Pra ter mais tempo pra cada uma delas. Eu não sei se ele vai focar nas outras três ainda, mas pô, já passou da metade do anime aí, e pô, tem mais 3 garotas ainda pra trabalhar. Acho difícil, né? Vai ficar muito corrido aí, talvez, né? Não sei, vamos ver como é que ele vai abordar aí a partir do próximo. Mas enfim, e aí, a partir da metade ali do 4º episódio, ele começou a trabalhar com a Kamome. Então, ela e o Hyde saem numa aventura ali pela ilha e tal, procurando um monte de chaves, né, para poder abrir um baú que teria algum tesouro ali. Eles conseguem, né, juntam todas elas e tal, né, abrem esse baú e tem um mapa do tesouro ali que levaria até um navio pirata abandonado e tal, né? E detalhe, todo esse lance das chaves e tal, dessa aventura, foi feita por eles mesmos no passado, né? Quando eles eram crianças e tal, né? Eles falaram, pô, daqui a 10 anos a gente vai se reunir de novo para completar essa aventura aqui, né? E esses 10 anos se passaram, né? Que é o tempo presente que a gente está acompanhando. E aí eles vão junto, né? Continuam com a aventura, né? Conseguem atravessar uma caverna e tal, passam por isso. Ah, um detalhe, já ia me esquecendo. Nesse flashback, né, a gente viu que a Kamome ela já não tinha uma saúde muito boa desde criança. Parece ser tipo uma fraqueza óssea, talvez. Né? A gente viu depois que é hereditário, então deve ser alguma coisa nesse sentido, né? Mas, enfim, voltando aí. Então eles cruzam ali uma caverna, né? Chegam do outro lado da ilha e encontram esse tal navio pirata. E aí a Kamome, ela fica muito feliz, tal, meio que, pô, completou um dos sonhos dela, né? Ela agradece pra caramba o Hyde, né? Ela ia falar alguma coisa pra ele, só que aí ela desaparece, né? Como se tivesse sido levada por um bando de borboletas e tal, né? E essas borboletas são, com certeza elas são, né, o
plot central dessa história, né? Mas a gente não sabe exatamente o que significa. Na minha opinião, elas meio que materializam as memórias das pessoas. Eu acho que deve ser alguma coisa nesse sentido. O anime ele fala sempre sobre memórias. Então o Hyde ele sai em busca da Kamome, né? Ele vai procurar por ela. Então ele investiga aquela mala que ela tinha e tal, né? E encontra uma pista, que é um livro que ele já leu na infância dele, né? E olha só do que se trata esse livro, né? De um grupo de amigos que vai numa aventura procurando um barco pirata, né? Aí você fala assim, pô, é muito parecido com o que eles estavam fazendo até agora, né? Então, realmente. E aí o Harry ele continua investigando aquele livro e descobre que a autora dele mora numa ilha ali bem próxima de onde eles estão, né? Uma ilha vizinha que tem ali. Ele vai até lá e, olha só, a autora desse livro é a mãe da Kamome. E aí ela conta um pouco, né, da história da Kamome e tal, que eles se mudaram para aquela ilha bem cedo, né, já que o pai dela, né, trabalhava como pesquisador e tal, né, só que ele acabou morrendo bem cedo, né, dessa mesma doença que a Kamome acabou tendo, né, meio que ela herdou do pai dela. Então desde pequena ela sempre permaneceu internada, né, em hospitais e tal, ela era muito fraca, então ela sempre passou boa parte da infância dela lendo, né, aqueles livros. Mas ela teve sempre essa vontade, né, de se aventurar do lado de fora e tal, né? E aí a mãe dela, né, resolveu escrever esse livro, né, baseando a protagonista da história na filha dela, né? Então ela contou essa mesma história ali deles irem numa aventura procurando um barco pirata e tal, né? Interessante isso aqui. Só que aí tem um ponto, né? Porque o que acontece? Aqui o anime ele não deixa claro, fica muito subentendido se aquela primeira aventura que a Kamome teve, né, que a gente viu nos flashbacks, se foi real ou não. Porque isso ali podia ser muito bem, né, ela se imaginando no lugar da protagonista do livro, né? Então talvez ela nunca tenha tido aquela aventura. Ela conheceu aquele pessoal e tal, quando ela se mudou para lá, mas a aventura em si pode ter sido só a imaginação dela. Até porque depois tem um momento que ela fala que ela passou tanto tempo internada que ela já nem sabia mais quando ela estava dormindo e quando ela estava acordada, né? Ela confundia sonho e realidade. Então o anime ele deixa ambíguo isso aqui, né? Não fica claro, pô, foi real ou era ela imaginando? E aliás, a mãe dela até fala algo interessante, né? Porque quando ela voltou para essa ilha, né, que ela chegou, a mala, aquela mala ali que a Kamome tem, desapareceu, né? Ela fala que estava olhando assim, de repente, quando ela voltou o olhar, a mala já tinha sumido, né? E ela meio que viu umas borboletas ali e tal, né? E aí depois o anime ele dá um corte e mostra a Kamome, né, no meio de um monte de borboletas também. Então foi aquilo que eu falei, cara. Pra mim, essas borboletas, elas materializam as memórias da pessoa. Então aquelas borboletas, né, através de tudo que tinha guardado ali naquela mala da Kamome, trouxe ela de volta para ali. E aí, é de novo interpretativo, né? O que eles trouxeram ali foi, vamos dizer, o espírito da Kamome? Ou foi vamos dizer, a mente dela ali que tomou forma naquele lugar? Né? Também, de novo, fica ambíguo. Daqui a pouco eu falo mais sobre isso daí. Mas, bom, o Hairi, ele volta para aquele navio, né? Ele entra lá na parte onde fica o capitão e tal, né? E ele encontra diversas cartas, né? Que são lá dos amigos da Kamome e tal, até dele mesmo, né? Tinha uma carta lá que ele tinha mandado que ele nem se lembrava mais. E aí ele toma uma decisão, né? Que é de realizar o antigo sonho da Kamome. Ou seja, ele vai revitalizar todo aquele navio, né? Ele até pede ajuda ali pros amigos dele e tal, né? A própria Shiroha também ajuda, né? Ela desenha ali uma bandeira pirata, né? Para fazer aquilo como se fosse uma espécie de atração turística, né? E fazer um monte de gente ir até lá, meio que completando aquela aventura que a Kamome ela não pôde concluir, né? Porque a intenção dela, quando ela era criança, era que 10 anos depois, né? Ou seja, nesse tempo presente, ela já tivesse melhorado da doença dela, e aí ela poderia completar sozinha, né? Essa aventura com os amigos dela, né? Só que ela não pôde, né? Porque alguma coisa aconteceu. Daqui a pouco eu chego lá também no que aconteceu com ela. E aí a gente vai acompanhando, né, todo esse processo ali de revitalização do barco, né, todo mundo trabalhando junto e tal, né. E aí quando chega a noite, né, o Hairi ele meio que adormece ali no sofá e tal, né. E aí ele sonha com a Kamome, né. Ela aparece ali, começa a conversar com ele, explicando toda a situação, né. Foi o que a gente viu até agora, né, que ela sempre teve doente, passou boa parte no hospital e tal, né. E aí ela tá ali para se despedir dele, né, para agradecer que ele tá realizando o sonho dela, né, mas que agora ela poderia ir embora, né? Aí o Hairi pergunta, né? Pô, mas ir embora para onde? Você vai voltar para longe da ilha e tal, que não sei o quê? E aí ela olha para o céu, aí fala que não, vou para um lugar bem mais longe. E assim, isso de novo é interpretativo, né? Que, pô, tá dizendo que ela morreu ou não? Não dá para ter certeza, não dá, não tem pista nenhuma no episódio, não tem.
Bom, mas enfim, e aí ela fala, né, que ama ele, então os dois se abraçam, aí tem um beijo deles e tal. Eu achei meio rápido demais, né, porque o Harry, ele corresponde também ao beijo dela, né, fala que ama ela também e tal. Só que isso aqui não foi tão bem construído, né, daqui que eu falei que isso aqui é um pouco de culpa da direção também, que poderia ter uma trilha assim mais emocionante e tal, né, ter um pouco mais de tempo aqui nesse momento, talvez, né? Mas também a história não construiu muito bem a relação desses dois, né? A gente viu uns momentinhos aqui e ali e tal, mas mesmo assim, a cena foi bonita, né? Porque, como eu falei, a Kamome ela é muito carismática, né? Então, pô, você queria um final feliz para ela, né? E aí, depois que eles se beijam, né? O Harry acorda, né? Ele desperta ali e tal, né? E fica com essa lembrança, né? Então, eles vão terminando ali a construção do barco e tal, né? No dia seguinte, ele encontra, né, com a mãe da Kamome novamente, e aí ela explica melhor o que aconteceu com a Kamome, né? Ela fala que 2 anos atrás a Kamome colapsou, né? Ela fala, pô, ela já estava melhorando e tal, parecia que ela ia conseguir se levantar, que ia ficar boa de novo, e aí aconteceu isso. E aí ela chora pra caramba ali e tal, né? Ela desabafou ali com o Harry, né? Só que aqui, de novo, cara, não fica claro, porque ela pode ter morrido, mas ela também pode ter ficado em coma. Não dá pra ter certeza isso aqui, né? Ela não fala, ela fala, ah, colapsou, né? Ou então ela fala também que ela caiu no sono eterno. Então, pô, é muito ambíguo isso aqui. Mas ainda tem um pedacinho ainda pro final. Mas vamos lá. E aí o Harry fala com ela também que, pô, eu também amava muito, né, a Kamome. Então a gente tem mais uns dias ali se passando, e aí chega o dia da inauguração ali desse passeio turístico, vamos dizer, né? E agora o barco ele tá perfeitinho ali, em plenas condições, né? A Shiroha até desenhou lá a bandeira de gato pirata lá e tal. Tá show de bola, né? E virou um passeio mesmo, né? Juntou mal galera ali e tal, amigos deles, os amigos da Kamome, muita gente ali pra ver aquilo ali, né? É basicamente a aventura se completando, né? Se concretizando aquele sonho da Kamome, né? Tanto que a gente vê ela voltando para se despedir do Harry, né? Você vê que ele tá bem feliz ali, né? De ter conseguido completar o que ele queria e tal, né? E aí ele conversa com ela, né? Ela agradece tudo e tal, né? Fala que, pô, ela tá indo embora agora, né? Só que aí o Harry faz uma promessa com ela, né? Fala, vamos fazer o seguinte, daqui a 10 anos você volta, né? E a gente completa juntos essa aventura aqui, né? Agora eu e você, né? E aí ela só dá um sorriso, né? Então você fica, pô, como assim, né? Bom, só que ao mesmo tempo outra coisa estranha acontecia também, né? Que é aquela garota, lembra? A Umi. Então, a gente vê uma cena dela caminhando pela praia e de repente, do nada, ela desaparece, né? Em um monte de borboletas ali. Então você fica, hã? Como assim, cara? Assim, guardaram todos os mistérios para acontecer nesse episódio aqui. Bom, e aí, né, a gente vai para a reta final, né, para a última cena, basicamente, do episódio, né, que é o Harry, em algum momento aleatório, não dá para ter certeza em que momento que é isso aqui, mas é ele recebendo uma carta, né, e uma carta da Kamome. E aí, a última cena do episódio é os dois se reencontrando, né, e assim, é com outra roupa, ou seja, não é uma réplica daquilo que aconteceu no primeiro episódio, não, é um outro momento isso aqui, e, assim, parece até que eles estão com uma aparência um pouquinho mais velhas. Então dá a entender que esse momento aqui é 10 anos depois do que a gente viu. Ou seja, a Kamome, ela não morreu. Ela estava em coma e tal, ela acordou e melhorou, né? Mas é como eu falei, esse anime aqui, ele é baseado numa visual novel. Daí, para quem não está muito ligado, esse lance tem rotas, né? Que são os caminhos que você vai escolhendo durante a história. Então isso que a gente viu agora pode ser muito bem a rota da Kamome, ou seja, onde tudo dá certo e tal, né? E ela fica junto com o Harry no final da história. Mas para saber isso mesmo, a gente vai ter que esperar o próximo episódio, né? Para ver para onde que a história vai. Porque não dá simplesmente para eles chegarem, sei lá, ah, no próximo episódio ele vai continuar, vai para outra garota e vai falar, ah, eu também amo a Shiroha. Não dá, né? Então vamos ver se eles vão resetar tudo, né? E começar com uma outra garota agora, ou se a história vai seguir a partir daqui, né? Considerando tudo isso que aconteceu até agora. Mas aí a gente precisa do próximo para saber. Mas até o momento foi bem legal. Gostei do episódio. Poderia ter sido melhor. Acho que eles tinham que ter trabalhado mais as personagens, mas acho que tá de bom tamanho. Gostei, gostei. Daí a Kamome é muito carismática, né? E bom, se for rota mesmo, para mim a rota da Kamome já tá escolhida já, é a melhor. Enfim, vamos ver o que vai acontecer aí. Mas é isso aí, pessoal. Vou ficando por aqui. Mais uma vez agradeço o seu tempo, sua paciência. Deixa o like aí se você gostou. Se inscreve no canal. Tem muito vídeo bacana pra você. Comenta aí também o que você achou do episódio. Gostou, não gostou? Dê sua opinião. Compartilhe o vídeo aí com mais pessoas. Isso é muito importante. Ajuda muito o canal. E
E apresenta, né, o canal para seus amigos, para seus parentes, para seus inimigos, para quem você quiser. E é isso aí, vou ficando por aqui. Até a próxima.